Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com tipos de predicado. Em sala de aula nós já vimos esses 3 tipos, mas eu vou retomar o verbo nominal, porque é o mais complicado. O verbo nominal, o predicado, é aquele que o núcleo do predicado é um substantivo ou um adjetivo, é um nome, né? Quando a gente fala nominal, é substantivo ou adjetivo. O predicado verbal é aquele cujo núcleo é o verbo. E o predicado verbo nominal é o núcleo, ele é um nome e um verbo. Um substantivo ou adjetivo, ou pronome e um verbo. Lembrando que predicado é tudo aquilo que, quando eu tiro o sujeito, todo o resto é predicado, né? Se eu digo Maria comeu o bolo. Maria é o sujeito, comeu o bolo é predicado. Predicativo já é o que eu falo do sujeito. Então, Maria é bonita, Maria, a menina bonita, comeu o bolo. Maria é sujeito, menina bonita, comeu o bolo, predicado. Bonita é predicativo. Predicativo é só a palavra que dá característica à pessoa. O predicado não, é todo o resto da oração. Tirou o sujeito, todo o resto é predicado. E aí, como é que eu identifico o predicado? Se é nominal, se é verbal ou se é verbo nominal? Eu identifico o núcleo. O que é o núcleo? A parte principal. Então, o predicado verbo nominal, ele possui 2 núcleos. Um verbo nocional. Que é um verbo nocional? É aquele verbo que é o transitivo ou intransitivo. Como vimos no predicado verbal. E um predicativo que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Então, eu tenho aí, dentro do verbo nominal, um verbo transitivo ou intransitivo e um nome, né? Esse nome ele vai ser um predicativo. O que é predicativo? Acabei de falar. É tudo aquilo que eu falo do sujeito, uma característica do sujeito, um adjetivo, né? Algo que caracterize o sujeito da oração ou o verbo da oração, certo? Então, a gente vai analisar um predicado verbo nominal, a gente vai analisá-lo por ele ter um verbo transitivo ou um verbo intransitivo e porque ele também tem um predicativo, ou seja, uma característica que está se referindo ao sujeito da oração ou que está se referindo ao verbo da oração, ou um ou outro. Tranquilo até aí? Então, predicado nominal é aquele que tem um nome como núcleo. Um sujeito, um substantivo ou um adjetivo. O predicado verbal é aquele que tem um verbo. E o verbo nominal, ele tem os 2. Então, vamos lá. Ele é formado por um verbo significativo, que é um verbo de ação, né? Transitivo ou intransitivo, mais o predicativo, que dá estado ou dá característica. Predicado verbo nominal possui 2 núcleos. Um é verbo e o outro é predicativo. Eu falei isso nesse instante. Então, eu tenho a criança brincava feliz. Sujeito é a criança. Todo o resto é predicado. Então, o núcleo do sujeito é criança, né? A parte principal. Eu tenho a criança que é sujeito. Mas o núcleo do sujeito é só criança. A parte principal. Núcleo é a parte principal. Predicado é brincava feliz, que é todo, tirando o sujeito, todo o resto é predicado. E que tipo de predicado é esse? É um predicado verbo nominal. Por quê? Tem um verbo de ação, que é brincava, e tem um predicativo. O que é predicativo? A característica do sujeito ou caracterizando o verbo, né? Então, aqui nesse caso, é uma característica do verbo. De que forma a criança brincava? Feliz. Não é característica da criança. Eu poderia dizer que a criança feliz brincava. Aí, se eu tivesse a criança feliz brincava, feliz era a característica da criança. Mas nesse caso aí, feliz é a característica do verbo brincar. É a forma como ela brincava. Não era triste, era feliz. E o núcleo do predicado é as 2 palavras, brincava e feliz. Se o núcleo é um verbo e um predicativo, então eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Quando o núcleo se eu só tivesse a criança brincava aí,
seria um predicado verbal. Se eu tivesse a criança feliz, seria um predicado nominal. Bom, o predicado verbo nominal, no predicado verbo nominal, o verbo é significativo, mas ainda assim ele solicita predicativo do sujeito. Ou pode ser uma característica do próprio verbo, como eu disse para vocês. Então, o professor Vinícius chegou contente. O verbo intransitivo, que é chegar, né? Tá em negrito aí, tá em vermelho, mais forte. E o predicativo do sujeito, que é contente. A transitividade do verbo é analisada sempre dentro da oração. Então, eu tenho, o professor Vinícius chegou atrasado. O sujeito aí é o professor Vinícius, certo? O resto é predicado. Chegou contente. Quem é o núcleo desse predicado? Chegou contente. Chegou é verbo e contente é predicativo. Então, aí eu tenho um predicado verbo nominal. Se eu só tivesse o professor Vinícius chegou, seria um predicado verbal, porque o predicado seria chegou, o núcleo seria chegou, e chegou seria verbo. Então, eu teria um predicado verbal. Se eu tivesse o professor Vinícius está contente, ou o professor Vinícius é contente, eu teria um predicado aí nominal, porque está e é não é verbo de ação, é verbo de ligação. E verbo de ligação não conta como predicado verbal. Sempre quando você vê um verbo de ligação, vai contar como um predicado nominal. Bom, ele possui dois núcleos significativos, eu já falei isso, um verbo e um nome, por isso que a gente diz verbo nominal. Aí eu tenho um exemplo. O soldado voltou ferido. O soldado é o sujeito dessa oração. Voltou ferido é o núcleo, é o predicado. E aí eu tenho dois núcleos. Voltou e ferido. Voltou é verbo, ferido é predicativo do soldado. Então, verbo mais predicativo, predicado verbo nominal. O réu deixou a sala abatido. O réu é o sujeito. Deixou a sala abatido é predicado. Deixou e abatido são os núcleos desse predicado. Deixou é verbo. Abatido é predicativo. Verbo mais predicativo. Predicado verbo nominal. Então, eu tenho aí um predicado verbo nominal. A sala não é nada, tá? Não conta aí como núcleo, não vai importar para a classificação do predicado nesse quesito aí, certo? Então, eu tenho predicado nominal, quando o núcleo é um nome, substantivo, adjetivo. Eu tenho predicado verbal, quando o núcleo é um verbo, e tenho um predicado verbo nominal, quando eu tenho as duas coisas. Exemplo, a criança brincava distraída. A criança é o sujeito dessa oração. O núcleo do sujeito é a criança. E o predicado é todo o resto tirando o sujeito. Então, o predicado é brincava distraída. Tipos de predicado. Verbo nominal. Por quê? Qual é o sujeito? Qual é o núcleo do predicado? Brincava e distraída. Se eu tenho um verbo de ação mais um predicativo, verbo de ação mais predicativo, ou estado, né? Pode ser ação mais estado. Eu tenho um predicado verbo nominal. Tranquilo até aí? Então, basicamente, a diferença entre o predicado verbo nominal e o verbal e o nominal separados é essa daí. Mencionada nesses slides anteriores. Atente-se para que você não confunda verbo de ação com verbo de ligação. Lembre-se que o verbo de ligação, ele transmite estado. E aí, se tiver verbo de ligação, não vai ser predicado verbo nominal e nem vai ser predicado verbal. Vai ser predicado nominal apenas, porque o verbo não é de ação, é verbo de ligação. É aquele que dá estado, tá? Olha